ministrar aquilo que o Senhor ministrou para mim e ainda também trazendo um pouquinho do que aconteceu nesse final de semana acerca da sua vida. Porque, irmãos, assim, deixa eu compartilhar com vocês. Ao longo da minha vida, participei de muitos seminários, muitas conferências, mas muitas, de todos os sentidos. Seminário de finanças, seminário de família, conferência disso, daquilo outro. E por um longo tempo, aquilo ali acontecia comigo, eu via aquilo ali, participava, recebia, era bênção, meu Deus, saía voando no Espírito. Mas chegava um certo tempo, aquilo ali parece que quietava, sabe? Então, eu queria trazer alguma coisa relacionada para que você reacendesse um pouco a chama do seu chamado, a chama daquilo que você está dentro de você, está latente, está borbulhando lá dentro, para que permaneça. Nós temos um desafio nesse mundo, irmãos, é manter níveis de relacionamento altíssimos diante de Deus. A coisa não está fácil, o mundo não está fácil. Então, se nós não alimentarmos, não fortalecer a nossa vida, vai ser complicado. Então, eu queria ler aqui alguns versículos, no livro de Romanos, no capítulo 12. Os meninos vão colocar aqui no Data Show. Se você quiser acompanhar pelo Data Show, você já acompanha. Deixa a gente ler esses versículos e vamos compartilhar o que o Senhor tem ministrado. E eu tenho certeza que você será abençoado. Romanos, capítulo 12, o versículo 11. Coloca o versículo 11. Vamos ler. Diz assim: nunca falte a vocês o zelo. Antes, sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Próximo. Alegrem-se na esperança. Olha que coisa linda. Sejam pacientes na luta, na tribulação. Perseverem sempre na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros. Abençoe aqueles que vos perseguem. Abençoe-nos, não os amaldiçoe. Alegrem-se com aqueles que se alegram, mas também chore com aqueles que também choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, não. Mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o meu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Versículo 21, para finalizar. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam com o bem. Amém? Curva a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, o Senhor é bom em todo o tempo. Senhor, essa é a sua palavra. Permita-nos nessa noite sermos inspirados pelo Senhor. Que a tua inspiração, ó Espírito Santo, venha através dos meus lábios, para que nós sejamos daqui cheios da graça do Senhor, preenchido, Senhor, em todos os sentidos, para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Queridos, nós temos que colocar sempre um tema, porque nesse momento está sendo transferido também o culto para as redes sociais, a quem eu também cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. O tema da nossa ministração hoje é: como nutrir um chamado. Como nutrir um chamado. Com outras palavras, como alimentar um chamado. Porque talvez, estou dizendo que é seu caso, mas vamos imaginar que seja. Como eu falei, você saiu daqui cheio.
saiu daqui fortalecido, alimentado em todos os sentidos. Alimentado. Você precisa nutrir esse alimento. Você precisa nutrir, você precisa alimentar, para que aquilo ali não saia de você. Tudo que nós temos aqui na terra, naturalmente, exatamente tudo, nós valorizamos e nutrimos. Estou falando do natural. Tudo que nós temos aqui nessa terra, casa, carro, terrenos, fazenda, saúde, inclusive, e principalmente, nós nutrimos. Dificilmente entre nós existem pessoas que não tomam um suplemento mineral. E se ele não toma um suplemento mineral, ele está tomando uma vitamina. E se ele não toma uma vitamina, ele está se alimentando bem para que não haja o quê? Desnutrição no corpo físico dele. Então nós valorizamos tudo que nós temos naturalmente aqui na terra de uma maneira extraordinária. Nós somos apegados de uma forma assim tão brusca. Meu Deus do céu, quantas situações nós temos visto de confusões de pai. A internet mostra que um filho arranhou o seu carro, machucou o filho, que veio traumas e até os dias de hoje. Quantos casamentos se acabaram porque, sei lá, alguma coisa material foi destruída. Então nós, seres humanos, os homens, nós temos uma facilidade de nutrir as coisas naturais. E o que eu quero trazer para os irmãos no dia de hoje, irmãos, e dizer que na vida espiritual, nutrir um chamado não é diferente. Você precisa ter esse entendimento. A mesma força e a gana que você tem de nutrir as coisas terrenas, da mesma forma, ou maior ainda, nós temos que fazer com o nosso chamado. Todos nós temos um chamado. Chamado número 1. Fomos transportados do império das trevas para o reino do seu amor. Todo mundo tem um chamado. O Senhor arrancou de nós do pecado, tirou de nós da lama e trouxe para o reino do seu amor. Chamado número 1. Depois que o Senhor viu características e condições, depois que ele viu na sua vida algo interessante, ele começou a derramar sobre você o quê? Um dom, um chamado para um determinado propósito. Então nós não podemos depender apenas das conferências e dos seminários. Nós temos que depender, irmãos, da palavra de Deus, evidentemente, mas do nosso esforço de nutrir aquilo. Eu sempre falo, e todo mundo fala, eu não, todo mundo fala, que nós fomos chamados pelo Senhor para um propósito. Ninguém é crente porque é crente. O Senhor tem prazer na salvação da humanidade. A Bíblia diz lá em João 3,16 que o Senhor enviou seu Filho único, porque Ele amou o mundo de tal maneira, o mundo. Então é todo o mundo, quase 8 bilhões de habitantes. Eu não consigo alcançar o teu patrão da tua empresa, quanto mais 8 bilhões de habitantes lá fora, nos outros continentes. Mas você pode. Você pode falar para o seu colega de trabalho, para o seu colega de escola. Mas para me falar isso, para me derramar alguma coisa, para que ele veja em você algo que você carrega do mundo espiritual, eu tenho que alimentar isso. Eu tenho que nutrir isso. Se eu não tenho uma quantidade de ferro no meu corpo, vai me dar anemia, vai me dar fraqueza no corpo, eu durmo demais, eu não consigo andar, eu não tenho atividade física, porque eu não estou nutrindo o meu corpo físico com ferro. Jamais eu vou conseguir falar para alguém que Jesus salva, se o meu dom de falar não está sendo alimentado. Então, até quando nós, os cristãos da década atual, vai brincar de ser crente? Está ficando chato, eu não estou falando a nível de Nova Aliança, a nível de igreja de Jesus. A luta dos pregadores, por favor, leia a Bíblia, por favor, ore, por favor, jejue, por favor, faz alguma coisa, por favor, não fique fora dos eventos da igreja, por favor, por favor, por favor. É a necessidade, irmãos, que a gente sente, porque Deus chamou nós, derramou sobre nós um dom, deu um chamado para nós, e eu não posso ser irresponsável com aquilo que Deus me deu. Então, nisso, meditando essa semana, após, isso foi na terça-feira que eu comecei a meditar aqui, quando vim na oração 12 horas, o Senhor me trouxe algumas direções aqui, irmão, como nutrir um chamado. E
esse livro de Romano, que Paulo escreve aqui, os Romanos, ele fala do amor, ele fala aqui do fervor, da bondade, ele fala aqui da humildade. Ele mostra aqui uma salada completa, que se você colocar em prática, você vai estar nutrindo o seu chamado. Eu tenho certeza que a preocupação daquela época com a igreja de Roma é a mesma que os pregadores têm nos dias de hoje. E aqui ele traz em 11 versículos um ensinamento acerca de como eu nutri esse meu chamado. Primeiro versículo aqui do que eu li, o versículo 11, diz assim, ó: não sejais vagaroso no cuidado, seja fervoroso no espírito. Aí ele termina assim: servindo ao Senhor. Coloca o versículo 11 aí para mim, por favor. Servindo ao Senhor, ele finaliza, ó: nunca falte a vocês o zelo. Isso é uma forma de alimentar o nosso chamado. Nunca falte, antes seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Buscar o fervor, não andar com frieza, irmão. Buscar ser curioso. Eu quero ouvir a voz de Deus. Essa semana eu falava com alguém sobre isso, eu não estou lembrado quem era. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos, isso ser uma vida fervorosa no espírito. Nós entendemos e tem que continuar entendendo que nós somos um espírito, que temos um corpo, que dentro dele habita uma alma. Então esse espírito testifica com o Espírito de Deus que somos seus filhos. O Senhor não se relaciona com o corpo físico nem com a alma. Deus fala com o espírito e nós somos um espírito. Deus quer falar conosco e o Senhor, usando a vida do Paulo, diz: sejam fervorosos no espírito, porque isso alimenta o meu chamado. Se eu sou uma pessoa fervorosa, eu estou sempre pensando, o meu pensamento está em Cristo, as coisas de Deus estão aqui no Senhor, calculando, pensando, analisando, qual o próximo passo, o que eu tenho que fazer para Deus. Meu Deus, eu estou alimentando o meu chamado. Então, como nutrir? No versículo 13 ele diz assim, ó, no versículo 14, perdão: abençoai os que perseguem, e abençoai e não amaldiçoeis. Ah, como isso pega muita gente. Porque o inimigo vai lá naquele cantinho e traz alguém exatamente para te amaldiçoar. Traz exatamente para dizer palavras o contrário. Só que a palavra de Deus está dizendo assim, ó: abençoai os que vos perseguem. E deixa eu falar uma coisa no espírito que eu tenho sentido agora. Alguém está passando por perseguição. Você está passando por perseguições. O Espírito está testificando comigo. Com coisas que você não tem culpa, que você tem razão, mas está tendo perseguição. As coisas têm dado um pouquinho o contrário, errado para você. Isso é uma perseguição. Qual é o seu passo? Para nutrir e alimentar o teu chamado. Ore por essa situação. Abençoe essa pessoa. Declare a graça de Deus sobre a vida dele. Porque, ó, abençoe aqueles que te perseguem, abençoe, não os amaldiçoe. Eu sempre falo assim, ó: eu não. É a Bíblia. Mas vamos trazer para o nosso mundo de realidade. Alguém entrou naquela casa, roubou a bicicleta. A pessoa, quando amanheceu o dia, estava sem a bicicleta. O que vem na cabeça dele? Se eu pegar esse cara aí, eu vou dar uma tapa, vou dar uma surra, vou matar ele. Vou pegar a bicicleta dele, vou roubar não sei quem. Ah, eu vi um sobrinho dele passando ali, eu vou roubar a bicicleta do sobrinho dele. A pessoa esquece que ficou no lugar dele. Transferiu as mesmas atitudes de uma pessoa sem Deus e ficou no lugar dele. Ah, fulano está me devendo e não me paga. Eu vou amaldiçoar essa pessoa. Ou então vou fazer um negócio depois e, sabe, eu sei o que é isso, esse mundo aí. O camarada me deu um cano, aquele me deu um cano, eu vou dar também. E ainda vou dizer para ele: meu amigo, é a vida, é o mundo. Não, irmãos. Não é assim que a Bíblia nos ensina. As perseguições virão em todas as áreas. E tem mais. Você sempre vai ser provado naquilo que você prega. Acabou. Se você é uma pessoa que prega o amor, você vai ser provado se realmente você ama alguém. Você que está me vendo nessa noite, pega essa palavra. Se você está sendo provado, você vai ver o que Deus vai fazer. Nós somos testados naquilo que a gente prega. Se eu prego a honestidade, vai cercar situações para que seja mostrado o meu lado de honestidade. Se eu prego o caráter, eu vou ver situações de caráter. Deixa eu compartilhar um negócio com vocês aqui. Em 1900,
84, perdão. 84. Eu sempre, desde que nasci, mesmo sem conhecer o Evangelho, porque a educação, ela vem do berço. O meu pai me ensinou o seguinte: o que é seu, e o que é meu, é meu. Então, meu filho, aonde você andar, nunca toque naquilo que não é seu. Você pode passar o que você passar de necessidade. Passe fome, mas não toque naquilo que não é seu. Passou-se o tempo, cresci, já casado, casei em 82, fui trabalhar num garimpo. 84. Irmãos, um senhor, que ele era piloto, não sei se dá o nome, né, piloto, que dirigia navios, ali entre Amazônias, o Acre, por ali, Amapá. Ele é prático, pega os navios grandes, né, pastor Aurélio, e leva para o porto, que o porto não sabe o caminho. Ele ganhava muito dinheiro, e ele se aposentou e recebeu uma grana pesada, e tinha juntado um dinheirinho, tipo assim, dinheiro para 2 quilos de ouro. Uma grama de ouro hoje está R$350. Você imagina quanto é que está 2 quilos? Se você é bom de matemática, é isso aí mesmo que você somou. Se não for, pergunta depois aqui para outro. Esse camarada pegou dinheiro de 1 quilo, Santana é o nome dele, dinheiro de 1 quilo, e foi para dentro do garimpo comprar ouro. Ele foi investir em ouro. O que ele fez? Colocou 3, 4 pessoas, pegou uma sacolinha, uma bolsinha dessas, colocou uma balancinha de precisão desse tamanho, com os pesos direitinho, tal, os pezinhos, os décimos, tal. Aí, amanhecia o dia 5, 6 horas da tarde, dizia assim: oi, Itamar, você vai entrar dentro do garimpo, de uma currutela, uma ruazinha lá de casa, né? Você vai entrar lá, você vai levar 300 gramas de ouro, você vai trazer. Dinheiro para 300 gramas. Então eu entrava na mata, com dinheiro de 300 gramas de ouro, e trazia o ouro para ele. Eu trazia o ouro, mas o dinheiro eu levava. Quando aquilo ali chegava na casa base, que era tipo o quartel ali dele, o quartel-general que ele mandava, meus irmãos, todas as pessoas que trabalhavam com ele, eu falei 4, mas às vezes já teve até 20 pessoas, cada um ia para o seu barraco. Como eu não era de lá, eu ia para o garimpo, eu dormia lá onde ele dormia. Aonde ele dormia. O ouro, se você botar a mão nele aqui, e não lavar a mão, trouxer aqui para a balancinha de precisão, você faz assim, sem você ver nada. Você pega aquele, sabe aquele pincelzinho de barbear, bem, né? Você faz assim, no mínimo você tira dali 1 grama. Quando está se queimando o ouro ali naquele prato com maçarico, que joga o trical para fazer a limpeza, naquele momento a fumaça joga um pouquinho, aquela pressão joga minúsculos pedacinhos de ouro, invisíveis, imperceptíveis. Fazia todo dia aquilo. Se você passar uma semana e não varreu isso aqui, se você varrer, você pega, põe na bateia, vai lá para a beira do rio e faz o processo, no mínimo você arrancava 10 a 20 gramas de ouro do lixo. No garimpo, o ouro, quando ele vai vender para a pessoa, você não toca no ouro, você toca no recipiente que ele trouxe. Aqui, Aí você pega, derrama e queima, depois devolve o recipiente. Todas as vezes que chegava esse preparo de ouro, todas as vezes, ele deixava ali naquela bacia. Aí ele dizia assim: Itamar, passa esse ouro para cá. Aí eu pegava o ouro, passava assim, Ele ia tomar banho, ele ia jantar, e eu passava para os que ele mandava. Eu usava a vassourinha, certo? Mas passava. O que eu quero dizer é que se eu tirasse ali um montinho e botasse aqui, jamais ele ia ver. Jamais ele ia sentir. Mas por quê? Porque o Senhor, usando a vida do meu pai, Ele nutriu o meu caráter. Ele alimentou eu ser assim. Passou-se o tempo, trabalhei na época em banco. Todas as vezes que o cliente vinha no caixa, presta atenção nisso, mas hoje em dia não paga mais no caixa. Antigamente era tudo no caixa, hoje paga pelo celular, né? Mas era tudo no caixa, aquela fila com papel de luz, papel de água, os carnês assemelhados, tudo para pagar. Eu trabalhei lá de caixa, vários colegas meus. Eu tinha um colega que comprou carro novo. Quando a pessoa vinha receber a aposentadoria, ele colocava aquele monte de pagamento lá em cima. Aí ele começava:
digitando, tal. De cada um ele colocava 10 a mais. Aquele papel de água que está ali é R$ 72, ele colocava 82 e arriscava. Se no final dava o total tanto, se a pessoa não olhou, ele embolsava aquele dinheiro. Itamar, quanto você ganhou? Quanto conseguiu dessa vez? Nada. Ele dizia, mas você é muito... Usava um palavrão lá. Você não ganhou nada? Não. Então, o caráter, irmãos, o caráter faz parte da nutrição que Deus quer para que o nosso chamado seja estabelecido. Porque as pessoas vão olhar em nós. Eles vão ver. Então, eu anotei algumas coisas para dizer para você o que precisa para você nutrir o teu chamado. Primeiro, ter fome e sede de Deus. Eu preciso ter fome e ter sede do Senhor. Se eu sou uma pessoa que não sinto nada, que não sinto vontade de orar, se eu sou uma pessoa que não sinto desejo de ir para a igreja, se eu sou uma pessoa que não tem desejo de abrir a Bíblia, se eu abrir eu durmo, se eu sou uma pessoa que não vou para uma oração, eu sou uma pessoa que não participo dos eventos da igreja, eu não tenho fome, eu não tenho sede, parece que eu estou bem. Então o meu espírito, ele está precisando, mas eu não estou vendo, eu não estou nutrindo, porque quem alimenta o espírito somos nós, através da sua palavra. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, meu irmão, é ter fome e sede de Deus. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 4, versículo 34, coloca para mim aí, por favor. Jesus Cristo veio com um propósito aqui na terra. E tudo fez com que ele se afastasse do propósito. Mas ele diz assim, ó, a minha comida, quantas vezes Jesus ficou sem comer? A minha comida, disse ele, é fazer a vontade daquele que me enviou para concluir a sua obra. Jesus foi enviado, nós fomos chamados para o mesmo propósito. 3 anos e alguns meses foi o ministério dele aqui, pregando a palavra. Ele dizia, a minha alimentação, o que vai sustentar a minha vida, é fazer a vontade de Deus. E só se faz a vontade de Deus, só se ama o pecador, quem tem fome e sede do Senhor. Só quem vai amar o pecador, trazer para perto, é quem tem fome e sede do Senhor. Então isso é nutrir um chamado para ganhar vidas. Eu preciso me doar por pessoas. Eu preciso entender o processo de libertar vidas. Como eu falei, 8 bilhões de habitantes, o teu patrão, teu amigo, teu colega, teu vizinho, jamais eu vou alcançar. É você. E essas vidas precisam ser libertas através da tua vida. Por isso que o Espírito Santo está me falando, está me trazendo para você, para despertar, nutrir o teu chamado, fortalecer o teu chamado. Então, acima de tudo, ter fome e sede de Deus. Depois, uma coisa muito importante, é viver o Evangelho, é viver Ele, é viver o Evangelho, 24 horas. Tiago, no capítulo 1, versículo 22, coloca para mim aí, Luan. Ele diz assim, ó, sede cumpridores, está escrito lá, 1:22, sede cumpridores ou praticantes, disso aqui, ó, da palavra de Deus, não apenas ouvintes, enganando quem? A nós mesmos, a nós mesmos. Então, eu preciso viver o Evangelho, e de que maneira eu vou viver? Praticando a palavra de Deus, e praticar a palavra de Deus é exercer o seu chamado, é exercer aquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Você tem um chamado, você tem algo especial na sua vida, que diferente um dos outros. Irmão, as coisas de Deus é tão perfeita, ninguém tem um digital igual um do outro, todo mundo é diferente. Você imagina esse tanto de gente no mundo, cada um tem um digital diferente, porque Deus tem um propósito diferente em cada um, e ninguém é mais do que ninguém. A mesma capacidade que esse tem, esse aqui tem, aquele ali tem, todos têm. Mas eu preciso viver esse Evangelho. Eu preciso cheirar esse Evangelho. Eu preciso que as pessoas vejam em mim, irmão, que esse Evangelho, eu preciso me comportar como alguém que tem o Evangelho. Eu tenho que me comportar como um servo, que é o princípio de se tornar, de colocar o Evangelho em prática. Jesus disse, eu vim para servir e não para ser servido. E isso é colocar o Evangelho, viver o Evangelho. A base do Evangelho é ser servo, é se comportar como servo. Ô irmãos,
Quantas situações acontecem no dia a dia que alguém precisa apenas que você sirva ele? Vamos dar o exemplo os velhos exemplos dos velhinhos, dos mais velhos. Vai atravessar uma rua, para e vai atravessar. Faz alguma coisa, seja servo. Isso é viver o evangelho, isso é nutrir o teu chamado. Sirva aquela pessoa. Olha aquela situação que teu vizinho está passando, não vira as costas para ele, por favor, em nome de Jesus. Sirva ele. Se quebrou alguma coisa, vê o que você pode fazer. Sobrou um tijolinho na sua casa, o muro dele quebrou, dá o teu tijolo para ele. Eu tenho aqui 100 tijolo. Sirva, irmãos. O mundo olha para nós naquilo que a gente carrega. O mundo está carente disso. E você sabe que nós estamos sofrendo com referência. Cada um por si, Deus por todo. Nunca foi tão forte essa palavra como é nos dias de hoje. Cada um por si. Quando eu me converti, uma das coisas que me chamou a atenção era a unidade, a união dos irmãos. Eu achava aquilo ali fantástico. Os irmãos tudo unido. Não falhava aquelas reuniões. Na época que eu era do mundo, a gente marcava uns futebol, algumas coisas, faltava 3, faltava 4, faltava 5, às vezes cancelava que não tinha nada. Mas a igreja não. O culto de quarta-feira, o culto de sexta-feira e o culto de domingo nunca fechou por falta de alguém. E até hoje é assim, irmãos. Existem estatísticas aí que nenhuma igreja fechou por causa disso. Então, ali faz com que eu me comporte como um servo. Por isso que o povo do mundo não entende e diz assim, fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça. Mas não é. João, no capítulo 8, o Evangelho de João, versículo 32, diz, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. A verdade, a palavra. E o ensinamento dela é que seja servo, assim como eu fui. Eu não vim para ser servido, eu vim para ser servo. E se eu sou um cristão, eu represento Jesus, eu tenho que ser servo. Eu tenho que servir. Irmãos, lá atrás, no tempo da escravidão, que os escravos eram vendidos, todos eles tinham um período de tempo que ficava sob o domínio dos seus patrões, dos seus senhores. Quando terminava aquele período, ele recebia a carta de euforia, a carta de liberdade. Você está livre. Está aí, pega a tua muamba aí, tuas coisas aí e vai-te embora. Tu está livre. Sabe o que acontecia a alguns? Eles se tornavam servos do patrão. E havia uma característica, uma marca, era furar a orelha deles. E ali colocavam um anel, alguma coisa, uma argola. Servos de orelha furada. Então as pessoas passavam, eu até imagino que aqueles que gostam de apontar e criticar diziam, é muito ser não sei o quê, né? Já foi livre, mas preferiu ficar servindo o patrão. Nós, no mundo do Espírito, nós somos servos ou escravos, no bom sentido, de orelha furada. Nós não estamos aqui porque fomos forçados, não. É porque nós entregamos a nossa vida ao Rei dos Reis. Repita comigo, a minha orelha é furada. Eu sou servo da orelha furada. Acabou. Nós vivemos aqui por alegria. E isso o mundo quer receber de nós. Isso é impactante, irmãos. E é bom quando você é impactante numa área, que você vê que a pessoa está com sede daquilo, que eles querem aquilo que você carrega na sua vida. Quando você percebe no olhar, no gesto, alguém que diz, por favor, eu preciso conversar com você, eu acho tão bonito o seu jeito, você tem uma fala diferente, você olha diferente, você anda diferente, tem alguma coisa diferente. Irmãos, aquilo ali você cresce, você é nutrido, você fica cheio de Deus, você se agiganta. Porque algo acontece quando você começa a perceber as pessoas que quer sugar, quer beber aquilo que você carrega. Aqui não tem ninguém assim. Mas quantas pessoas? Passa, vai. Ninguém vê nada nele. Ninguém vê nada nele. Há um tempo atrás aí, o ano passado, eu cheguei naquela farmácia ali do Steph, ali do Steph, né? Eu contei aqui, vou contar de novo. Quando eu cheguei na farmácia, eu botei o pé na farmácia, tinha um envelope branco assim, e dentro do envelope, ele fechado assim, né? Aqui tinha, de longe eu vi uma nota de 50 reais, não, de 200 reais, deu para me ver. Uma notinha de 200 reais. Eu olhei bem na entrada, aí fui lá, peguei
Peguei o envelope com dinheiro, levantei, que eu olhei, estava aberto em cima assim, um montinho de dinheiro. Peguei aquilo ali e fui lá no balcão, chamei 3 funcionários. E falei para eles, eu achei esse dinheiro na entrada da farmácia. Eu queria contar aqui com vocês, assim, contou, R$4.600. Tudo em nota de R$200. Aí eu falei disso, olha, eu achei, estou entregando para vocês, porque se está perdido aqui, alguém vem procurar aqui. Então está aqui, tá bom, está certo, tal. Aí não falei nada para eles. Quando foi no outro dia, uma outra oportunidade que eu fui, que não demorou muito, passei lá por alguma coisa. Meu Deus do céu, vieram conversar comigo, e tal. Isso, olha, parabéns, puxa vida, e parabéns. Falei, não. Aí foram contar, um pai de família recebeu o dinheiro ali no San Cris, recebeu em dinheiro, e foi olhar o preço de um remédio de uma filha. Como estava caro, ele não comprou, não sei, saiu e na saída perdeu o dinheiro. Só foi eu sair, disse que o cara ficou chorando, veio lá gritando. Queria meu telefone, não sabia de nada, não queria ver ele também, né? Mas o que eu quero dizer, irmãos, eu não estou dizendo aqui que eu sou melhor do que ninguém, não. Mas o caráter, sabe? Aquilo que eu carrego em Deus, por estar nutrindo, mexe com as pessoas. O mundo está precisando disso. O mundo está precisando disso. Está cheio de gente ruim. Pessoas que não fazem favor para ninguém. Pessoas que não amam ninguém. Meus irmãos, na minha infância, quando morria alguém, morreu alguém. Hoje morrer parece nada. Ninguém chora mais. Parece que é comum. Eu sei que a morte é comum, porque é para todo mundo vai morrer. Mas parece que ninguém sente mais nada. Esses dias aí, um irmão, a irmã dele faleceu. A irmã, é isso aí. E ele postou um negócio lá assim, com choro. A irmã dele, da minha idade, cresceu junto comigo. Postou assim, que o irmão um pouquinho mais velho que eu. Tipo assim, eu não tenho me alimentado direito, eu não tenho dormido direito. Você precisava ver o tanto de coisas que se colocava lá, nesse amigo nosso, lá, a turma conhecia ele. Rapaz, deixa de ser isso, acabou-se. Para com isso. Sabe, parece que é proibido. Parece que os sentimentos estão se acabando. Parece que há uma carência do choro, do luto. Ninguém pode chorar. Ninguém pode fazer favor a ninguém. Se beijar, está bagunçada, está com outras intenções. Se abraçar, está com outras intenções. Então, é um mundo que a gente vive. Agora, existe uma forma de sermos vistos, irmãos, diferente. Existe uma forma da gente ser visto quando a gente se doa, quando a gente se entrega, quando a gente se comporta como servo, quando a gente anda como servo. Anda como servo. Vive como um servo. No livro de Malaquias, põe para mim aí, no capítulo 3, versículo 18. Eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo. Olha o que está escrito. Lá diz assim, Malaquias 3, 18. Então vocês verão, principalmente nos tempos atuais, outra vez, ou novamente, a diferença, eu vou trocar justo pelo crente, entre o crente e o não crente, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Então, irmãos, vocês verão novamente, porque as pressões que o mundo tem, o mundo que a gente vive, nunca foi tão real. O que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno é tão grande que nós vamos começar a ver pessoas se manifestarem dessa forma, carregando algo para abençoar as pessoas. Nós vamos ver isso aqui, irmãos. Essa palavra profética aqui de Malaquias, vocês verão. Isso aqui não é viram não, é verão. Isso aqui é futuro. Outra vez eu digo, a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Depois, analisando esse texto todo muito lindo, que traz um ensinamento de amor, de graça, quando ele diz, inclusive no verso 21, se o teu amigo te fizer mal, né? E se ele tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Está escrito aí, né? No versículo 20. Eu coloquei mais um ponto, praticando aquilo que a gente anuncia. Andando como servo, vivendo o Evangelho, tendo fome e sede de Deus. E eu também recebi essa palavra, praticando aquilo que anuncia. No livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 24, eu acho linda essa parábola que Jesus fala.
Ele diz assim, ó: portanto, quem ouve essas palavras, isso aqui, ó, quem ouve essas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, queridos, praticar e anunciar a palavra, ela vem desse entendimento de leitura, de mergulho, de descoberta. Nós temos na igreja o solidificar. É tão bom quando eu vejo alguém que, sabe, é até estranho na igreja, você vê ele mais quietinho ali, que você chega aqui na quarta-feira, ele está estudando, ele está aprendendo a palavra, está buscando entender o que Deus, ele está praticando, ele está construindo a vida dele na rocha. Aí diz lá, que se vier as tempestades, vier vento, chuvas, terremoto, se está construído na rocha, que é a palavra, ela não cai. Ela não cai. Então, praticando aquilo que eu anuncio, porque eu estou lendo e sendo ensinado e alimentado, estou nutrindo o meu chamado através da leitura da palavra. 2 Coríntios, no capítulo 3, por favor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. É bem conhecido esse texto, diz assim, ó: vocês mesmos são a nossa carta. Isso aqui foi Paulo dizendo para os irmãos lá de Corinto. Vocês são a nossa carta, escrito no nosso coração, conhecida e lida por todos. O outro versículo 3, ele diz assim: vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Olha aí quem somos nós. Eu preciso nutrir o meu chamado, para que as pessoas vejam em mim que eu sou uma carta ambulante. Resultado do nosso ministério. Resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, bic, mas com o Espírito de Deus, o Deus vivo, não em tábuas de pedra ou madeira, mas em tábuas de carne, que é o nosso coração. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, irmão? Começa a viajar assim em pensamento. Você é uma carta, onde as pessoas vão passar e começam a ler em você. Imagina uma carta em tal lugar, você para um pouco, dá uma lida, volta aqui, vai andando ali, vê outras coisas. Isso aí somos nós. Nós fomos chamados para isso. Tem gente que não quer ouvir de forma nenhuma sem abrir a boca para falar. Está tão contaminada as coisas que eles viram as costas. Já vem aquele ali falar de crente. Eu tenho passado por isso. Mas quando você tem alguma coisa para oferecer, que eles começam a ver em você, eles te escutam. Principalmente quando você tem um entendimento de nunca falar de religião. Falar de Jesus, do que está escrito na sua vida. É tão bonito, irmão, ver naquele tempo o apóstolo Paulo com cuidado da igreja de Corinto e dizendo: vocês são carta escrita. O que vocês são em Cristo está escrito aí em vocês. Então, meus irmãos, praticando, sendo essa carta viva, se doando e amando cada vez mais pessoas que prejudiquem, não ame como nós, não ande como nós, não chore como nós, porque chorar nos dias de hoje é não ser homem, mas nós choramos. Um dos ensinamentos do Senhor na montanha, lá em Mateus 5, é: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós temos que fazer a diferença, meus irmãos. O mundo não está fácil. E para isso eu preciso nutrir o meu chamado. Mais uma vez eu repito: aquela pessoa que você conhece, eu não sei nem quem é. O Senhor está falando de uma pessoa aqui no meu coração, Ricardo. Ricardo, essa pessoa. Se ninguém aqui conhece um Ricardo, fica atento. Deus vai mandar um Ricardo para você falar do amor de Deus para ele. E se você já sabe quem é esse Ricardo, Deus está te dando uma tarefa hoje: mostrar o amor de Deus para ele. Nutra o seu ministério, o seu chamado. Nutra, alimente com a palavra de Deus. Fortaleça a sua vida. O que nós vimos nesse final de semana, meus irmãos, isso foi uma explosão no mundo espiritual. Foi uma explosão. Aqueles que entenderam e abriram o coração estão carregando coisas fortes de Deus. Porque esses exemplos fortes. Eu conheço esse pessoal aqui desde 2012. Esse mesmo ministério dele aí com as meninas dos Olhos de Deus, eu já fazia parte. O pastor presidente que Deus chamou era o meu pastor e da Socorrinha.
Tudo que a gente viu aqui, a gente já viu várias vezes. Inclusive a primeira menina que foi encontrada em frente a um mercado, que estava morta, estava coberta com jornal. Essa menina ia ser levada pelo carro de lixo, como ele falou, porque todo mundo achava que estava morta. Foi a primeira vez que o nosso pastor viu aquilo ali. Aí ele olhou para ver se era uma pessoa, que ele não estava acreditando. Que ele vastou o jornal, uma folha, tipo aquelas folhas de embrulho, estava por cima. Que ele afastou, a menina abriu o olho para ele, estava viva. Foi a primeira menina que ele salvou. E sabe o que aconteceu com essa menina? Ele deu vida para ela, estava toda arrebentada, como vocês ouviram aqui, era uma adolescente. Deu vida para ela, levou para dentro de casa. Essa menina recebeu um novo nome de brasileiro. O nome dela é Raquel. O pastor que nós trabalhava em Barretos adotou essa menina. Foi a primeira menina dos olhos de Deus que foi achada na Índia pelo pastor Zé Rodrigues. Casada com o Danielzinho, é uma bênção. Hoje eles moram em Londres. Então nós vimos coisas assim, irmãos, e presenciamos. 4 anos depois que eles foram para lá, para o Nepal, isso foi tudo no Nepal, vieram 11 meninas para a igreja, todas transformadas, todas mudadas. Então o que nós vimos aqui, irmãos, é muito sério. E o que Deus está fazendo conosco, como comunidade cristã Nova Aliança, é levantar dentro de nós esse altar de entendimento, fortalecer a nossa fé, alimentar. Não interessa, irmãos, o que o mundo vai pensar. Fortalecer, nutrir o nosso chamado. Porque você só vai orar com lágrimas por alguém quando você sente o que ela sente. Não tem jeito. Se você ora por orar, mas quando você ora sentindo a dor, ou se alegrando com aquela pessoa, como a Bíblia diz, como nós vemos aqui, alegre com quem está alegre, chora com quem está chorando. Quem está chorando, você é alimentado. Amém, meus irmãos? Eu queria que o pessoal do louvor soubesse aqui. Vamos louvar ao Senhor. E durante esse louvor, queridos, vamos ficar de pé. Eu queria que você identificasse agora uma área na sua vida que você está devedor, que você está fraco. Imagina o seu corpo físico. Tem gente que diz assim: eu não consigo subir a escada que eu estou com o joelho com problema. Certo? Então eu vou comprar algum remédio ao meu joelho. Tem gente que diz assim: eu não consigo ficar muito tempo em pé, que dá uma dores nas costas. Você vai atrás de remédio para essas dores nas costas. E aí você faz os exames e percebeu que está com carência em alguma coisa. Está faltando vitamina D ou vitamina B12. O que é que você faz? Você suplementa aquilo ali. O médico te passa uma vitamina B12 para você. Ou uma vitamina D para você. O Senhor quer nutrir o teu chamado, porque você tem um chamado. Eu queria que você fechasse seus olhos agora enquanto eles louvam ao Senhor. E apresentasse para Deus áreas que você precisa que o Senhor mude. Você sabe que você é uma bênção, mas está devedor naquela área. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar. Talvez os teus propósitos terrenos, eles estão muito ligados aos propósitos espirituais. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas, todas essas coisas serão acrescentadas. Alimente o teu chamado. Alimente o teu propósito, que o Senhor um dia falou através da sua vida. Com seus olhos fechados, medite nesse louvor.